Seja bem-vindo ao Decisão Nacional. O ano de 2022 foi o segundo pior na Europa em área ardida e em número de incêndios florestais desde 2006. Segundo dados da Comissão Europeia, Portugal foi o terceiro país da União Europeia mais afetado pelos incêndios florestais em 2022, tendo as chamas consumido mais de 112 mil hectares. Este ano, o Ministro da Administração Interna já veio dizer que será ainda mais difícil do que o ano passado. Para prevenir os incêndios, entre outros aspectos, é preciso não ter comportamentos negligentes e é fundamental combater a desertificação, promover a agricultura e planear a floresta. Em Portugal, 97% do território florestal está nas mãos de privados e o eucalipto continua a ser a espécie com maior ocupação, 845 mil hectares. Segue-se o sobreiro, com 720 mil hectares, e o pinheiro bravo, com 713 mil hectares. O que se pode fazer para preservar a floresta e prevenir os incêndios florestais e que contributo cada um de nós pode dar é o tema em debate hoje no Decisão Nacional. Fique connosco. Muitos portugueses residentes no estrangeiro têm aqui em Portugal um pedaço de terra ou de floresta que os pais ou avós deixaram por herança e nem sempre sabem como devem proceder para limpar, legalizar ou cuidar. Para um melhor planeamento da floresta, o Governo criou 70 áreas integradas em gestão de paisagem com uma gestão conjunta financiada pelo PRR. Mas será esta uma opção de futuro para os proprietários? Esta é uma das perguntas que colocamos no Decisão Nacional de hoje, dedicada ao planeamento da floresta no combate aos incêndios florestais. E para nos ajudarem a perceber o que está em causa, temos connosco nos estúdios do Porto Joaquim Santos Silva, engenheiro florestal e professor da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, Susana Carneiro, diretora executiva do Centro Pinos, e Rosário Alves, diretora executiva da Forestis, Associação Florestal de Portugal. Muito obrigada a todos pela vossa presença e começava precisamente por perguntar ao Joaquim Santos Silva. Já temos este ano 7 mil hectares de área ardida. Olhámos e fiz referência há pouco aos números de 2022. O que é que estamos a fazer que não está a correr tão bem ou, na verdade, isto é fruto das próprias alterações climáticas e pouco há a fazer? Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite para participar no programa e aproveito para cumprimentar as colegas Susana e Rosário. O que é que não está a ser feito? Quer dizer, nós somos um país que dependemos muito da meteorologia em termos de estatísticas de incêndios e, portanto, há comparações com outros países que mostram que Portugal é o país que mais depende da meteorologia relativamente a outros países. Ou seja, não estamos a conseguir influenciar o suficiente os diferentes fatores que determinam a ocorrência e a propagação dos incêndios, de modo a ter algum controle sobre a situação. E, portanto, os 7 mil hectares de área ardida e aquilo que o Sr. Ministro da Administração Interna prevê é que, de facto, venha a ser novamente a meteorologia a comandar em grande parte o fenómeno dos incêndios. Mas há alguma coisa que possamos fazer no entretanto? Ou pelo menos já sabemos que isto é uma situação que tenderá a agravar-se em função do aumento do aquecimento global, não é? E, portanto, certamente há medidas que podem ser tomadas, não é? Há medidas que podem ser tomadas a nível do cidadão, portanto, todos nós podemos ajudar, não fazendo fogo durante o verão e, portanto, não fazendo fogo durante os dias quentes. É uma medida extremamente simples e que está ao alcance de qualquer cidadão. Outra medida é, de facto, tentarmos cumprir aquilo que a legislação diz em matéria de limpeza junto às casas, porque isso depois ajuda as forças de combate a não terem que dedicar tanto tempo a proteger as casas. Também podemos fazer em termos de alertar
o mais depressa possível relativamente a qualquer ocorrência que exista. Agora, é óbvio que nós podemos fazer estes apelos aos cidadãos, mas sabemos que as coisas não são assim simples e, portanto, não basta anunciar e não basta as campanhas que têm existido, e ainda bem, e no bom sentido, no sentido de mobilizar a sociedade civil. De resto, as medidas que há a tomar são medidas estruturais que, enfim, quanto a mim, tardam em ser tomadas. Pois fala-se muito na questão dos combustíveis e que é necessário, sobretudo, prevenir para que o problema não aconteça, e frisou bem a Rosário Lira quando referiu que nós continuamos a ter as piores estatísticas da Europa a nível de incêndios florestais. Aquilo que nos distingue de outros países é que, nomeadamente a nível do combate, estamos muito longe de ser eficazes. E continuamos a tirar, digamos assim, o ónus do problema para cima da vegetação, que é precisamente a parte mais lenta, não é? Portanto, aquilo que é mais difícil e que demora mais tempo a produzir efeitos. E, portanto, quanto a mim, continuamos a elaborar num erro que é pôr o ónus demasiadamente na floresta e na vegetação, e menos naquilo que é um sistema de combate que devia ser mais eficaz que aquilo. Muito bem. Ainda assim, Rosário Alves, o planeamento da floresta é essencial e também sabemos, no fundo, a quem pertence o quê quando se fala de floresta e que tipo de floresta é que queremos ter. Nesse sentido, do seu ponto de vista, estão a ser dados passos e contributos positivos também para evitar que depois, nos incêndios, enfim, grande parte dessa floresta seja destruída e com ela todo um capital também económico que sustenta a vida e sustenta a economia. Sim. Muito obrigada e boa tarde a todos. De facto, a questão do planeamento e de pensarmos o que é que nós queremos para o nosso país em termos de território e aquilo que queremos que a floresta de facto seja, e é importante, como acabou de dizer, considerar sempre que a floresta tem várias dimensões, que são conhecidas às vezes umas mais por parte de uma população urbana e outras mais por uma população rural. Mas elas estão sempre as três implícitas, que é de facto a dimensão ambiental e territorial, a dimensão económica e a dimensão social. E estas duas últimas, mais caras aos detentores da floresta, a quem cuida dela ou a quem a detém, mas muitas vezes está longe, são muito importantes para o envolvimento no próprio planeamento, ordenamento e gestão da floresta. Porque toda a alteração e toda a melhoria que nós queremos fazer em termos de território, de espaços florestais, quer eles sejam ocupados neste momento por floresta, quer sejam ocupados por espécies sobrevestivas ou pelos denominados matos, que as pessoas melhor conhecem o termo, nós dependemos das pessoas, do seu comportamento e das suas decisões. E, portanto, acho que aquilo que se tem tentado fazer ao longo das últimas décadas tem que ser feito ainda com maior afinco, que é a informação e a comunicação às pessoas. Calculo que este programa seja ouvido por muitas pessoas que eventualmente são detentoras da floresta e que estão muito afastadas geograficamente desses espaços. E para essas pessoas também temos que ter uma preocupação, não só para aquelas que vivem aqui no país e mais próximas e que ainda gerem, mas para aquelas que estão mais afastadas. Mas o que é que essas pessoas podem fazer? Realmente, se estão realmente afastadas, muitas vezes nem sabem bem onde é que ficam os terrenos que herdaram, mas enfim, até têm conhecimento que precisam de os limpar, porque isso é uma obrigação da lei, mas o que é que podem fazer realmente? Pronto, essas pessoas, e deve-se dizer que a política está mais orientada nos últimos anos também para a informação das pessoas em geral, mas de qualquer das formas, para ser muito prática, as pessoas que detêm terrenos florestais devem se aproximar de organizações que as possam ajudar na informação. As pessoas sabem muitas delas que têm que limpar o mato, mas não sabem muitas vezes a situação em concreto, se no seu terreno estão mesmo obrigadas ou não, se estão, que distâncias é que têm, como é que têm que cooperar, quem é que as pode ajudar a prestar esse serviço,
a fazer isso e a informar. E, portanto, há organizações, desde logo, se no seu local existir uma associação de produtores florestais, deve procurá-la. Se por acaso não existir, deve procurar a sua Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem técnicos especializados, gabinetes florestais, que podem ajudar e podem ajudar aqui em algumas dimensões. Existe hoje uma iniciativa que é o registro das propriedades. Eventualmente não é um sistema perfeito, mas é uma forma de aproximação. As pessoas devem procurar, em primeiro lugar, se não tiverem a delimitação do seu terreno. Essa, para mim, é o primeiro passo, é conhecer o que é que têm e é tentar, com os vizinhos, com os técnicos da sua freguesia, da sua Câmara Municipal, da sua associação, tentar fazer isso. É depois procurarem algum auxílio técnico para saberem legalmente o que é que estão obrigados ou não a fazer e depois, tecnicamente, o que é que podem dar de destino aos seus terrenos. Se eles devem arborizar, agricultar, com que espécies, ter em conta que hoje construir uma agricultura ou uma floresta temos que ter em conta três fatores: a questão do clima, a questão das restrições da água e as questões também do solo. Já vamos concretizar um pouco melhor essas ideias, mas eu gostava de perguntar-te agora à Susana Carneiro. Efetivamente, eu dei aqui os números em termos de cobertura. Temos o eucalipto, o sobreiro e o pinheiro. Temos menos pinheiro do que eucalipto ou sobreiro. Isto faz sentido? Deveria ser uma área maior ou não? Porque há sempre aquela guerra, digamos assim, entre aspas, entre eucalipto e pinheiro. O que é que devo plantar? Boa tarde a todos. Parabéns à produção do programa por trazer a debate este tema tão interessante, que eu tenho a certeza que interessa a todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo, e obrigada pela oportunidade para partilharmos esta conversa. De facto, as guerras aqui não interessam. A floresta que nós temos hoje em Portugal não é a floresta que precisamos. Nós precisamos das espécies que temos e precisamos de diversificar a nossa floresta, porque estamos num contexto de grandes mudanças, de alterações climáticas, e a diversidade favorece a questão da maior resiliência às ameaças. De facto, aqui o pinheiro bravo tem uma característica particular, que é das três principais espécies da floresta portuguesa, como referiu, a única que tem perdido acentuadamente área e volume, produtividade. Todas têm perdido produtividade e isso é preocupante, mas o pinheiro bravo, como é uma espécie que regenera por semente a seguir a um incêndio, mas o ciclo de incêndios é cada vez mais curto, tem gradualmente perdido área porque não há gestão depois do incêndio, não temos conseguido gerir essa regeneração que surge depois dos incêndios e que é uma dádiva da natureza, e não temos rearborizado quando perdemos essa regeneração natural. Por isso, de facto, aquilo que nós temos que focar aqui é um pouco, se calhar, o debate é também porque é que isto acontece, porque é que não há esta gestão depois do incêndio. Mas vamos presumir, Susana, que no caso de alguém que está fora e que de repente no decurso dos incêndios o seu terreno, que é um terreno de pinheiros, fica carbonizado, digamos assim, o que é que a pessoa pode fazer para permitir realmente essa regeneração, não é? E como é que tudo se processa? Bem, aquilo que há a fazer é comercializar a madeira o quanto antes, porque se a madeira for comercializada nos primeiros meses depois do incêndio, nada impede que ela tenha exatamente a mesma valorização que teria se não fosse o incêndio. E depois não é preciso fazer nada de especial para que essa regeneração aconteça, é uma dádiva da natureza, mas depois há realmente que a gerir passado 4, 5 anos. E essa gestão passa por criar um espaçamento. Há demasiadas árvores, geralmente, e há que controlar a competição e ajudar as espécies que lá regeneraram. Portanto, será também uma oportunidade para planear de uma forma diferente aquilo que se planta no seu terreno, não é? Sim, de facto, se bem que
quando existe essa regeneração natural, do ponto de vista ambiental, é uma indicação de que a espécie está mais bem adaptada e será, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico, a opção mais sensata, aproveitar essa regeneração. É claro que à escala da paisagem pode fazer sentido diversificar, mas isso já é algo mais complexo que vai acima da perspectiva individual do proprietário. Muito bem. Joaquim, há pouco acentuava aqui a questão do combate e não tanto do planeamento. Quer concretizar-nos melhor o que é que, do seu ponto de vista, e agora que estamos a entrar precisamente numa época complicada, em que já falámos aqui da necessidade de prevenção, o que é que, do seu ponto de vista, temos que melhorar também este nível do combate? E até por toda a experiência que tem e os estudos que já fez nesta área. Sim, não fiz muitos estudos, mas leciono nesta área já há muitos anos e fiz parte das comissões técnicas independentes que analisaram os incêndios de 2017 e na altura a comissão identificou claramente os problemas. Poderá talvez não ter acertado bem na receita e na melhor forma para os resolver, mas os problemas podem se resumir em 3 ou 4 pontos. É necessário aproximar a prevenção do combate, ou seja, quem faz combate deve também trabalhar na floresta durante o inverno, porque são as pessoas que melhor conhecem a floresta e os caminhos e os locais e as propriedades. Isso tem que ser um esforço integrado, não é? Aliás, entre a população e as autoridades, digamos assim, não é? Talvez com menos imposição, mas mais colaboração, digamos assim. Sim, há essa componente, de facto, mas vamos lá ver, aquilo que foi preconizado na altura e que eu defendo também é que os agentes que fazem combate a incêndios não podem estar desligados da floresta. Portanto, têm que ser pessoas que estão diretamente ligadas à gestão, de alguma forma, da floresta e dos espaços rurais durante o inverno. Depois há a questão da profissionalização. Portanto, não podemos continuar dependentes de pessoas que são voluntárias e, portanto, tem que haver aqui um processo de profissionalização das pessoas que combatem incêndios em Portugal. E depois a questão da especialização. Não podemos ter uma pessoa que agora está a conduzir uma ambulância e que daqui a umas horas está a pegar numa agulheta a despejar a água para cima das chamas. E, portanto, por outro lado, entretanto, o sistema evoluiu no pior sentido, porque fragmentou-se ainda mais. Neste momento temos uma multiplicidade de entidades e de agentes com diferentes formações, com diferentes culturas, com diferentes modelos organizacionais a trabalharem no combate aos incêndios. E, portanto, isso depois traduz-se em coisas como o incêndio da Serra da Estrela, que passou os 20.000 hectares numa região onde havia todas as condições, nomeadamente até em termos de prevenção, porque havia áreas que tinham sido tratadas com fogo controlado, havia uma rede primária que tinha sido gerida. E, apesar de tudo, ardeu uma área enorme que não devia ter ardido. E, portanto, enfim... Tudo isto conjugado, não é? É que faz falta. Perdão? Tudo conjugado é que faz falta para evitar que a situação se agrave mais, não é? Sim, portanto, falta de facto aqui um esforço de reformar o sistema no sentido de tornar mais sólido, mais integrado e com uma gestão mais verticalizada de todo o processo, que é muito complicado do combate aos incêndios. Rosário Alves, esta questão que eu falava há pouco na introdução da criação de 70 áreas integradas em gestão de paisagem, com uma gestão conjunta, isto não é para todo o país, mas para as zonas que estão previstas, faz sentido também para quem está lá fora averiguar esta possibilidade? Sim, eu acho que nós devemos, na floresta, sendo ela maioritariamente privada, de pequenos proprietários em 2/3 do nosso território, eu acho que nós temos que apelar à ação por parte dos proprietários, no sentido de conhecerem melhor as suas propriedades e de perceberem o que é que se está a passar no seu território. Se existem essas possibilidades de fazer uma gestão agregada
que é uma solução útil para um pequeno proprietário que muitas vezes pode não ter recursos, pode não ter o acesso à informação, e é uma forma de facilitar. Na prática, como é que ela funciona? No fundo, entregar o seu terreno para que seja gerido, não é? É entrar num projeto coletivo, agrupado, onde se junta com outro tipo de proprietários agrícolas e florestais e com uma entidade gestora que, em princípio, deve ser tecnicamente robusta, e é assim que se pensa, e tentar encontrar soluções. E, portanto, verificar se aquilo condiz com as expectativas que tem para o seu território. E, portanto, atuar em conjunto, associar-se, sendo pequeno, parece-me a mim sempre uma perspectiva positiva e que deve ser equacionada. Quer sejam nessas AIGPs, quer sejam noutras modalidades de gestão agrupada que também já existem e que são prévias às AIGP, que são as zonas de intervenção florestal, ou outras formas de associação dentro de associações florestais. Eu penso que o ideal é, primeiro, e nós temos que ter consciência de que muitos proprietários não têm os seus territórios limitados, não têm cadastrado. O primeiro esforço deve ser isso, localizar, tentar encontrar os limites com os apoios que tiverem disponíveis, quer seja de vizinhança, quer seja das instituições, juntas de freguesia, associações, câmaras municipais, devem reclamar esse apoio, porque têm direito a esse apoio, e se ele não existir, que seja criado, e depois, obviamente, tentar perceber as soluções que lá estão e tentar o apoio e tentar encontrar apoio técnico de alguma forma. Porque hoje é necessário que as pessoas estejam informadas e que incorporem. Quando nós falamos das espécies, quando nós falamos das utilizações, elas têm que estar, obviamente, enquadradas na lei, mas elas têm que servir os propósitos e ambições dos proprietários em termos económicos ou em termos daquilo que ele quer usufruir desse espaço. Hoje nós falamos de bens transacionáveis, como a madeira, como produtos florestais, o pinheiro, o pinhão, a castanha e outros, a biomassa florestal que compõem um leque de produtos na floresta, mas também estamos a aproximar da possível transação de outros bens, como o espectro de carbono, como a produção de biodiversidade, como a produção da qualidade da água, e que existem instrumentos que estão a ser pensados para complementarem o rendimento do proprietário. Eu deixava aqui um apelo, e permita-me só deixar esta ideia, que as pessoas se interessem, porque a floresta é de facto uma atividade de futuro, embora tenha associado hoje em dia um risco, tanto risco de incêndio como um risco de fitossanitário, mas existem oportunidades. Organizem-se, passem as propriedades para as gerações seguintes, trabalhem-nas em conjunto e não deixem que as gerações mais novas sejam confrontadas com propriedades que não estão identificadas. É um ótimo projeto de férias para aqueles que se deslocam a Portugal, quer seja no verão, quer seja na Páscoa ou no Natal, interessarem-se por esse património, legarem, porque a propriedade privada é um sinónimo de liberdade e, obviamente, também de responsabilidade, mas existem oportunidades, embora não seja fácil neste momento conseguir tudo aquilo que eu estou a propor. Mas fica clara a sua ideia, sim, e o seu apelo. E eu perguntava precisamente, aproveitando as suas palavras à Susana, se vale a pena investir na floresta, e nomeadamente no pinheiro, que a certa altura até se diz mesmo que pode ser uma espécie ameaçada no nosso país, não é? Eu creio que o Pinheiro Bravo tem demonstrado grandes provas de uma grande resiliência. Não é por acaso que se chama Bravo, é porque realmente, apesar de tantas ameaças, ele tem mostrado uma grande resiliência. De facto, do ponto de vista do mercado, existem inúmeras oportunidades. Nós, como sociedade, percebemos que realmente há aqui um grande objetivo de substituir produtos de base fóssil por produtos de base renovável, e a madeira tem aqui um papel incontornável, e a madeira vem da floresta. Há cada vez mais um interesse enorme em utilizar madeira em construção, porque a construção é dos setores com uma pegada carbónica mais elevada. Há a tendência de substituir as embalagens de plástico por embalagens de papel.
Enfim, a resina, por exemplo, a resina cada vez é mais valorizada, a resina obtida de pinheiro em vez de resina obtida de petróleo, e a resina está presente em inúmeros produtos que usamos no nosso dia-a-dia, e cada vez mais também precisamos da floresta, ou estamos a colocar na floresta a tónica da produção de energias renováveis. Portanto, é inesgotável aquilo que neste momento pedimos à floresta a nível de produtos e também de serviços. Há aqui a questão do sequestro de carbono, a fixação do carbono que está na atmosfera, que é um mercado cada vez mais dinâmico. De facto, as oportunidades à volta da floresta são únicas e a madeira de coníferas, de resinosas, é já um recurso escasso e vai ser dos recursos mais escassos no mundo nas próximas décadas. Sendo que há sempre aqui o receio depois dos incêndios, não é? E, portanto, é um investimento que se considera às vezes de risco, digamos assim. De facto, é inegável que no nosso país há risco, mas não é só no nosso país. Hoje em dia, com as alterações climáticas, o risco é transversal e a solução não é ficar de braços cruzados e deixar passar as oportunidades. A solução é colocarmos todos os nossos recursos e quando dizemos todos, é de cada um de nós, mas também do país e da União Europeia, ao serviço destas oportunidades, porque estas são oportunidades, são nada mais que resposta aos desafios que a nossa sociedade procura. Portanto, a solução está em pôr as mãos à obra. Muito bem. Para concluirmos, Joaquim, um breve apelo para terminar. Bom, portanto, tendo em conta que o programa é dedicado à diáspora portuguesa, digamos assim, eu basicamente repito aquilo que foi dito já por mim e pelas colegas, não é? A nível daquilo que podemos fazer pela floresta, há em primeiro lugar que cumprir aquelas recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no sentido de não fazer fogo, de alertar, enfim. Eu diria que é muito importante que as pessoas não se assumam como espectadoras do problema, que é algo que vemos frequentemente todos os verões, inclusivamente, enfim, deslocando-se a áreas dos incêndios para ver aquilo como se fosse um espetáculo. Por favor, não façam isso, porque é um problema que é de todos nós e em que todos nós podemos ajudar. Na vertente da prevenção, de facto, o associativismo e o fazerem apelo a organizações locais ou de âmbito nacional que possam proporcionar apoio técnico à gestão das propriedades é obviamente uma medida que as pessoas podem tomar e, portanto, abandonar é a pior solução, é a pior alternativa e, portanto, se não podem estar presentes para cuidar do seu património, tentem encontrar ajuda junto do corpo técnico que é muito abundante no nosso país e que pode, de facto, dar essa ajuda no sentido de gerir o melhor possível o seu património e de encontrar as melhores soluções, quer do ponto de vista da produção, quer do ponto de vista da prevenção de incêndios, quer, por que não, do ponto de vista da promoção de valores de conservação. Portanto, as pessoas, por que não pensarem numa floresta mais amiga da natureza, com espécies nativas, que forneça paisagem e que forneça biodiversidade também. Há todo o mundo para descobrir e, sobretudo, para não abandonar. Enfim, é a mensagem também que cada um de vocês nos deixa ficar também hoje aqui neste Decisão Nacional. Eu agradeço ao Joaquim Santos Silva, à Susana Carneiro e à Rosário Alves por terem estado neste Decisão Nacional. Nós chegamos ao final e, como habitualmente, deixamos ficar algumas notícias sobre as comunidades portuguesas. Dizer que centenas de imigrantes portugueses a viver nos Estados Unidos, Canadá e Bermuda assistiram no passado fim de semana nas ruas de Ponta Delgada à procissão de Santo Cristo dos Milagres, que se realiza nos Açores desde 1700, numa jornada de fé, dor e esperança. As festas de Santo Cristo dos Milagres constituem a maior festividade e celebração religiosa realizada nos Açores, tendo sido Madre Teresa da Anunciada nos finais do século XVII a potenciar o culto à volta da imagem de Ecce Homo na sequência de uma profunda crise sísmica que atingiu a ilha de São Miguel. O Parlamento Juvenil
Juvenil, iniciativa que se realiza todos os anos na Assembleia da República, contou com a presença de 2 jovens lusodescendentes, filhas de madeirenses e que estudam na escola de Haute-Vallée de Jersey. Emily Freitas e Beatriz Vieira, do 9º ano, representaram o Círculo da Europa. O Parlamento Juvenil, dedicado este ano à saúde mental, juntou 132 jovens. O Viva, um dos poucos restaurantes portugueses em Xangai, foi este mês distinguido com o prémio de melhor brunch pela publicação That's Shanghai, uma revista local em língua inglesa. A publicação destacou o menu de domingo, composto por frango piripiri na grelha, costeletinhas de porco ibérico e chouriço assado. O restaurante, que se prepara para celebrar 10 anos, após sobreviver aos bloqueios que abalaram a cidade devido à pandemia, alterou a sua localização para Vundinglu, onde está concentrada a vida noturna da cidade, e quase triplicou o espaço para 270 metros quadrados. Agora sim, está tudo dito. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.